Bom dia. Bom dia. Olá, Juliana, bom dia. É a Helena que está a falar, Helena Nobre. Como Olá, está? Helena. Estou bem, e você? Tudo bem? Também. Olha, eu queria copiar o link. Será que me ajuda? Os links para os questionários. Para os questionários, Avaliação, sim. já Portanto, coloco. pode-me colocar, portanto, colar links para a avaliação da sessão. E todos têm que fazer, não é, Juliana? Sim, sou eu, já farei isso. Muito bem. Mas o que pergunto é que eu tive a semana passada já, ou há uns dias, já a verificar, ou antes, eh, estive a verificar as indicações que eles dão, não é? Todos devem avaliar a sessão, não é? Todos devem avaliar a sessão, parece-me que é assim, todos os participantes. É Perfeito. isso? Isso, Perfeito. E eu tenho que avaliar depois, eu também tenho que avaliar, mas isso será posteriormente. Pronto, então isso. se puder colar o link, eu agradecia, está bem? Enquanto nós esperamos que todos cheguem. Perfeito. Eu vou fazer durante 2 vezes, porque quem já está aqui vai receber o link. Quem entra, muitas vezes não recebe o link, Não então vê. eu mando de novo. Muito obrigada, Juliana, é isso mesmo. Obrigada. Imagina. Olá, meninas, bom dia. Bom Bom dia. dia. Tudo bem? Como está a Tudo bem? bela Portugal? A bela Portugal. Tá frito e chuva. Eu A- estive em fevereiro em Portugal. Então ficou Ah, encantado, já vi. Onde é que esteve, Eduardo? eu estive na Universidade do Minho, em Braga, e eu passei 6 meses em Mirandela, no Instituto Politécnico de Bragança. De Bragança, muito bem. Sim, senhora, boas terras. Pois, mas eu estou numa ainda melhor, estou em Aveiro. Os Sim, meus colegas que não me ouçam, os meus colegas que não me ouçam. a Veneza Portuguesa. Por acaso não estou, neste momento estou no Porto. Estou a partir de casa, mas é um trabalho em Aveiro. Obrigada, a Veneza Portuguesa, é isso mesmo. E Eduardo vem de onde? Diga lá, no Brasil? De onde é que vem? Eu sou daqui de São Paulo, uma cidade pequena chamada São Roque. É Ok. bem pequenininha. É mais ou menos do tamanho de Mirandela. Ah, parece mentira, uma cidade de Mirandela no Brasil. Parece mentira. Sim. Tudo é grande, não é? No Brasil tudo é grande. Aqui, sim, tudo é um pouquinho, a dimensão é um pouquinho maior. É, não tem nada a ver. Sim, muito bem. E a Juliana, Juliana, eu não, ainda é a primeira vez que estou a falar consigo pessoalmente. A Juliana, portanto, apresente-se, faz favor, se quiser. Eu sou Juliana, estou cursando mestrado na Universidade 9 de Julho, né, na linha de consumo, estratégia. Ah, É, sim, estou a finalizar já meu mestrado. Estive em Portugal para passeio mesmo, né, no ah. Carnaval. Estive em Lisboa e Porto. O Minha carnaval, ok. minha bisa é de Portugal, então foi bem gostoso estar no Muito bem. país. Olha, isso é que eu não sabia ir a Portugal no carnaval, está bem. Nós vamos ao Brasil. Sim, eu fujo. Compreendo. Pois já percebi. Ok, muito bem. Então está a terminar o mestrado. Muito bem, Juliana. Sim, meu tema é sobre o luxo de segunda mão, né? O second hand luxury. Então, Ah, estamos estudando os motivadores, entendendo se a questão dele ser, você ter a garantia da autenticidade te ajuda, e também o anonimato, né? Se ele modera aí essa compra, porque
muitas pessoas têm preconceito em uma compra de segunda mão, quem dirá de luxo. Então, estamos aí na coleta agora no survey, Muito no bem. Eu também tenho desafio. uma aluna de mestrado que está a estudar a questão da second hand. Eu vou te Luxury. enviar um e-mail, então, para entrar em contato com ela, para trocarmos figurinha, para eu depois É, compartilhar os meus ela, resultados. eu estive numa conferência em que eu até fui eu que apresentei o trabalho. E tenho uma co-orientadora também, é aluna até da Faculdade de Economia do Porto, e nós estamos a trabalhar Ah, nisso. É. interessante, sim. Podem trocar, claro, ideias. Sim, com Muito certeza. bem, muito bem. Sim, senhor. Quem sabe não Ok. fazemos um artigo em conjunto. Quem sabe, podem trocar umas ideias, acho que sim. Ela ainda está numa fase, se calhar, menos avançada, mas eu acho que sim. Mas sim, a gente pode, enfim, trocar figurinhas, com certeza. O professor, meu orientador inicial era o professor Evandro Luiz Hum. Lopes, só que ele agora está na ESPM, e ele tinha falado, olha, quem sabe, né, eu acho, se não me engano, na Universidade de Porto tem essa linha, a linha de luxury, quem sabe você não faz um sanduíche, né, mais para frente ou no doutorado. Eu falei, pode ser, quem sabe? Quem sabe, pode ser. É uma Sim, das minhas áreas de investigação, sim. que Luxury. interessante. E agora, quem que é o seu orientador lá na Uninove? Aí agora é o Marcos Mazieri, só Ah, que ele tá. é da linha de estratégia. Na verdade, ele é da linha de inovação, né? Inovação, fica ali, né, nos dois, ele Sim, trabalha com eu, os dois eu, temas. eu fiz o doutorado junto com ele. Interessante. E o Vils, o Leonardo Vils, me adotou como co-orientador, O acho que ele Léo. quer, o Léo, e aí eu estou super feliz que a Suzane Estrelau foi até minha banca na qualificação, Ah, que então bacana. ele abriu as portas, foi bem interessante. Que eu Muito acho bem. que a Estrelau foi a orientadora do Léo. Foi, Eu acho que foi. ele tem alguns artigos já que publicaram juntos, alguma coisa assim. Sim, sim. Estou com eles, me adotaram com a saída do Hum. Evandro. Olha, e na Universidade de Aveiro eu sou diretora do doutoramento em marketing estratégico. Também pode ponderar. Olá, olha que porta que abriu esse congresso para você, Juliana. Obrigada. É. Muito Quem obrigada, sabe, até pode ser professora. que é, pode, pode achar interessante, não sei. Sim, Explorar isso. neste momento eu estou grávida, né? Acabei engravidando, então estou finalizando, aí eu faço um break, depois eu retorno É, para o doutorado. é, é. Isso é um break, é bom. É um bom, porque não é fácil, doutor. Eu fiz doutoramento no meio de duas filhas, portanto, eu sei o que isso é. Sim, fazia tempo que eu queria ser mãe, né? E aí combinou agora, Claro, enfim, vai é, dar tudo certo. Ah, não é fácil conciliar. o doutoramento da Universidade de Aveiro é junto com a Universidade do Minho e com a de uma E outra. da UBI, sim, Tá. da UBI. Este doutoramento, do qual eu sou diretora pela Universidade de Aveiro, é um consórcio entre as três universidades. Depois temos outro da Aveiro, Ciências Empresariais, que tem a linha também, a área do marketing. É isso, sou professora, mas não sou. É. Mas este é especificamente marketing e estratégia, é mais focado, digamos assim. A minha orientadora lá na Universidade do Minho foi a Cláudia Simões. A Cláudia Simões é a diretora-geral neste momento, porque ele é Sim, rotativo, não é? A direção está na Universidade do Minho e a Cláudia Simões, a professora Cláudia Simões é a diretora-geral neste momento e é presidente hoje em dia, é professora catedrática e é presidente da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Sim. A minha querida colega Cláudia Simões. Muito bem, então foi orientada por ele, Eduardo. sim. Muito bem. Eu fiz o doutorado sanduíche, uma parte do doutorado eu fiz ali. E agora que eu estava em Portugal como professor visitante, aproveitei e fiz um pós-doc com ela também. Muito bem, muito bem. Está bem. Nós temos que reunir brevemente, depois lhe falarei do seu nome. Tá, joia? Obrigado. Bom dia a todos. Bom Bom dia, Prazer, dia, Liliana. prazer estar aqui com Liliane. vocês. Eu estou aqui hoje falando aqui da EASH, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP.
Meu marido veio dar aula e eu aproveitei e vim para cá, que é mais tranquilo. Claro. Estou na salinha dele aqui. E até eu tenho muito interesse, porque eu faço doutorado aqui, né, no PPG Tour, em lazer e turismo, né? E eu conheço a Suzana Estrelau, a minha tese, né, a minha temática vai lidar com o tripé de qualidade nos restaurantes, como jantares de luxo. Então, eu tenho bastante interesse também em alguma coisa, eu penso em fazer também algum doutoramento, né, um doutorado de sanduíche, ainda não consegui, porque eu estou no 2º ano, né, e aí tive uma mudança no meio, uma mudança de residência, então, no fim das contas, é uma confusão, mas, como a Juliana disse, né, tudo vem a seu tempo, né, então agora eu queria muito também, se vocês tivessem dicas, principalmente o Eduardo, que também falou disso, né, se vocês tivessem dicas, como eu posso iniciar esse processo, porque eu qualifico agora em março, né? Meu orientador é o professor Jorge Berdinelli Rossi, aqui da EASH, de marketing, né? Eu tenho muita ligação com o curso de marketing também, porque eu vi ele nascer aqui na EASH, né? Meu marido é professor aqui, então, assim, há 15 anos, não, 17 anos que eu convivo com todo esse pessoal, né? E como não tem ainda o doutorado em marketing, eu acabei entrando em lazer e turismo, porque é uma área que toca o luxo, que toca a temática que eu me interesso bastante, né? Então, estamos aqui para ver que oportunidades eu tenho. Então, olha, Liliana, nós temos o doutoramento na Universidade de Aveiro em Marketing e Estratégia, da qual eu sou diretora lá. Portanto, era isso que Olha, estávamos a falar. interessante. Que a professora Jane, acho que faz algumas coisas com vocês. Jane? Jane. Não, aqui da Jane. EASH. Eu não sei, porque eu vejo... Mas comigo não sei. Não. Mas eu vou, se você puder deixar aqui um contato seu, eu vou te contatar, com certeza. Eu estou procurando mesmo, vendo como é que eu devo então, proceder. vou pôr aqui o meu... Ótimo, agradeço. Ô, Helena, já tem pouco brasileiro em Portugal, agora você está vendo que estamos levando mais alguns aí para você. mas são muito bem-vindos, são todos muito bem-vindos, não é? Não, eu acho que a questão da língua aproxima muito, né? Aproxima muito, com aproxima certeza. muito, não tem dúvida. A gente se sente mais à vontade, embora tenham termos que é curiosíssimo, né? Porque tem duplo significado, mas a gente chega lá, né? Tem termos que mesmo nós, não é? Temos assim alguma dificuldade. Eu estava a ver se encontrava aqui uma... Além de tudo, vocês são muito receptivos, assim como os brasileiros, então essa troca é muito gratificante, né? Vocês não... Enfim, a gente se Em casa. considera em casa. Talvez em outros países, eu sou suspeita para falar, né? Eu tenho a cidadania italiana, então quando eu chego lá também sou muito bem-vinda, tenho parentes, tudo, mas dependendo até da região que você vai, é diferente. O tratamento, assim, no sentido não tratamento de educação, mas o tratamento de acolhimento, eu acho que é a palavra, né? Então, a gente sente que é diferente, né? Então, vamos lá. Eu estou a colar aqui 2 referências, uma precisamente com a professora Cláudia Simões, na área do luxo. Ok? Ok? Colei aqui 2 referências. Obrigada, professora. Ótimo. Já peguei aqui seu e-mail, estou pegando aqui as referências. Muito obrigada, nossa, ajuda bastante. É uma troca boa de experiências. Ok, são 11h30 e julgo que vou dar por início os trabalhos. Já estivemos aqui numa conversa informal e acabamos por nos conhecer todos. Temos agora a Luísa Helene, que ainda não tínhamos conhecido, a Carolina. A Carolina julgo que é a nossa assistente, é assim, não é, Carolina? Isso, bom dia a todos. Eu sou a suplente da Juliana, professora Helena. Ok, muito gosto em conhecê-la e muito obrigada por nos estar aqui a ajudar, bem como a Juliana, por todo o apoio. Bem-vinda também, Luís, e depois ainda a Liliana também será uma das irá apresentar um trabalho, e o Eduardo, julgo que será o outro, vai apresentar o outro, não é? Portanto, Sim. Estamos cá todos. Muito bem. Eu queria
para além de dar as boas-vindas, queria lembrar, antes que me esqueça, e julgo que a Juliana já colou o link, que vocês depois devem avaliar a sessão, está bem? Está aí o link, por favor, procedam a isso no fim. Eu vou, em termos de metodologia, e eu já tinha também combinado com a Juliana, vamos fazer assim, ao fim de cada vídeo, tendo em conta que são só 3 trabalhos, nós temos cerca de 10 minutos para debate. Eu deixo 5 para a Juliana, que será a debatedora, falar, eu poderei auxiliar também, e depois outros 5 que deixo à discussão geral e respostas do autor. E depois, no fim da apresentação, isto fazemos para cada um dos trabalhos, no fim da apresentação, temos pelos meus cálculos, cerca de 20 minutos, que ainda podemos aproveitar para nos conhecermos todos, para discutir os trabalhos, debater, e quem tinha questões que não conseguiu fazer, poder fazer no fim. Posto isto, eu quero-vos agradecer muito. Já colaboro há uns anos com o CMEAD, é sempre um prazer ser líder deste tema. Já estive em São Paulo, também na Universidade de São Paulo, também fui muito bem recebida pelos colegas brasileiros, uma cidade realmente que eu gosto imenso, e portanto quero agradecer a vossa participação, o vosso empenho para que este evento continue vivo e continue um dos maiores da América Latina na nossa área. E eu, posto isto, eu gostaria de dar, portanto, de apresentar o primeiro trabalho, que vai ser apresentado pela Liliana, da autoria do Gabriel Bragate, Miguel Ângelo Lenzo e Liliana Fusco Lenzo. O trabalho intitula-se Impact of Co-op Between Streetwear and Luxury Brands on Attitude and Intention of Purchase of Consumers. Liliana, o vídeo da Liliana, não, isto agora é com vídeo, o vídeo da Liliana poderá ser iniciado, por favor. Apresentar agora o artigo Impactos da Collab entre Streetwear e Marcas de Luxo sobre Atitudes e Intenção de Compra de Consumidores, do Gabriel Bragante, Miguel Ângelo Lenzo e da Liliana Fusco Lenzo. Na nossa introdução, trazemos que os consumidores sentem necessidades e têm desejos diferentes, e para isso se procuram soluções diferentes. Então, o elo entre o objeto do desejo e o indivíduo como consumidor é uma prática cultural. O consumo de bens de luxo elogia o eu e promove destaque e diferenciação. Marcas de luxo têm origem e ou propriedade de determinado objeto. Então, as pessoas que usam marcas de luxo acabam trazendo, levando para elas um pertencimento social garantido pela marca. E o valor simbólico que essa marca tem para ela, consumidor, que esse consumidor valoriza. O fortalecimento de uma marca pode se dar de duas formas: uma extensão de marca e de uma forma mais atraente, conjunção de duas marcas diferentes, que é chamado de co-branding ou simbiose, onde se juntam os pontos fortes e se caracteriza pela interdependência entre as marcas. Assim surge um novo conceito. E justamente este artigo explora as relações de co-branding entre marcas de luxo e marcas de streetwear, e identifica quais são os efeitos dessa união de duas marcas participantes, se é ou não positivo para ambas as marcas e como os diferentes atributos podem melhorar ou deteriorar a imagem da comarca. Dentro do nosso referencial teórico, temos o luxo, que atualmente assume 9 dimensões: raridade, artesanato, conteúdo simbólico, alto valor percebido, status, complexidade de aquisição, conteúdo estético, estilo de vida e hedonismo. Dentro do vestuário, nós temos o haute couture lá atrás, e no século XX a moda prêt-à-porter. Com o advento da moda prêt-à-porter, a moda se tornou mais acessível, então aquilo inacessível do haute couture se tornou acessível. A moda streetwear, o surgimento do streetwear ocorre nas décadas de 70 e 80, na Califórnia, em um momento que o hip hop estava se espalhando pelos Estados Unidos e a cultura de rua de Los Angeles estava ganhando um componente crucial, o skate,
Bom, trazemos referencial teórico de atitudes e valores. Dentro da teoria funcional das atitudes, vemos uma predominância da função de expressão de valor ao lidar com as motivações do consumo do mercado de luxo. Empresas de streetwear assumiram a ideia de co-branding e é comumente referida como collabs. E quando feita com marcas de luxo, é uma estratégia interessante que o referencial teórico nos trouxe para atrair novos clientes mais ricos e forçar o patrimônio da marca. Dentro de co-branding, né, temos a definição aqui de Blackett e Russell, é amplamente utilizado. O co-branding é uma forma de cooperação entre duas ou mais marcas, ambas com significado reconhecido pelo consumidor. No caso da co-branding, entre uma marca de luxo e outra de streetwear, essa relação se baseia na integração dos atributos, principalmente intangíveis, como a presença da marca e o design do produto. As motivações da concorrência e do consumidor. A competitividade no setor se deve principalmente à diferenciação estética das marcas, pois o alto preço no mercado de luxo serve como status diferenciado entre os pares e para o comprador sendo parte inerente do produto. A nossa hipótese do estudo, a principal hipótese testada neste artigo é que em uma estratégia específica de co-branding entre uma marca mais popular ligada ao streetwear e uma marca mais luxuosa, respectivamente Nike e o Off-White, a marca mais popular terá ganhos reais em termos de avaliação da marca, atitudes e intenção de compra. O método utilizado foi a pesquisa qualitativa, com entrevistas em profundidade com 3 consumidores, e a pesquisa quantitativa. Os entrevistados foram divididos em 2 grupos, sendo um deles exposto a imagens de produtos Nike e outro exposto a imagem de produtos collab entre Nike e Off-White. Ambos os grupos responderam as mesmas perguntas, compostas parcialmente por 3 escalas previamente selecionadas: equidade de marca, atitude em relação à marca e atitude em relação à marca no quesito moda. Sim, e também mais 5 itens de uma escala própria. O número de respondentes foi de 251, onde 138 receberam o estímulo dos produtos da Nike e 113 o estímulo dos produtos Nike e Off-White. Os resultados que o estudo trouxe. Os produtos resultantes da collab possuem uma narrativa própria, geralmente separada da marca. A parceria com uma marca mais exclusiva rompe os atributos normais da marca original. O produto colaborativo tem mais valor de mercado na revenda, pois tem sua própria identidade única. Quando uma marca se afasta de sua proposta original ou se desvia demais de seu negócio principal em colaboração, o produto é mal avaliado em geral, esteticamente indesejável. Foi o que apontou também o nosso estudo. Houve uma maior média das escalas de atitude em relação à marca e atitude em relação à marca na moda, no grupo que foi exposto ao estímulo da Nike com Off-White, o que mostra um ganho na percepção da Nike na diferenciação estética da marca. No entanto, a principal diferença entre os grupos foi na escala de intenção de compra. A intenção de compra foi solicitada em uma escala de 1 a 10, onde o grupo exposto a Nike e Off-White teve média de 8,91. Enquanto o grupo exposto a produtos, somente Nike, teve uma média de 7,99. E houve o descarte da escala de patrimônio da marca devido à baixa variância dos itens. A Nike tem uma marca já muito alta, independente de algum collab com outra marca como a Off-White. Nossa conclusão. O estudo trouxe a conclusão seguinte. A hipótese inicial de que collab entre 2 marcas com diferentes níveis de luxuosidade alavancaria a avaliação da marca mais popular entre seus consumidores mostrou-se parcialmente verdadeira. A Nike tem forte equidade de marca e a medida resultante não obteve variância entre os 2 grupos, sugerindo empiricamente que a própria marca apresenta uma grande avaliação, independentemente dos produtos mostrados aos entrevistados. Por outro lado, a Nike teve ganhos menores em outros aspectos, como medir a atitude em relação à marca e atitude em relação à marca na moda. Mais uma conclusão. O grupo que foi estimulado pelas imagens de produtos de co-branding entre Nike e Off-White avaliou melhor a Nike nessas 2 escalas, o que mostra uma melhora tanto na atitude do consumidor
em relação à marca como um todo, quanto no aspecto hedônico da marca, que é considerado mais moderno, elegante e atraente por esse grupo. O grupo exposto à Colab teve maior diferença na escala de intenção de compra, o que representa talvez sua maior vantagem, pois a intenção de compra do grupo exposto pelos produtos da Nike já era relativamente alta, de 7,9, e a Colab ainda conseguiu elevar essa média para 8,9, mostrando que o aumento de escala de atitude em relação à marca havia refletido em um potencial aumento na avaliação e intenção de compra sobre a Nike. Através da escala da atitude em relação à prática da Colab, pode-se observar que ambos os grupos não possuem uma seleção prévia para produtos Colab em detrimento de produtos de apenas uma marca. E para finalizar, entretanto, os consumidores consideram esses produtos mais caros do que o normal e que características positivas nas marcas participantes são adicionais a eles, mostrando que a Colab influencia outro fator fundamental do luxo, a inacessibilidade. Muito obrigada, espero que o estudo traga novos conhecimentos e luz à academia e para o mercado a todos. Muito obrigada, Liliana, por este estudo, muito interessante. Eu vou passar a palavra então à Juliana, que vai debater. Está bem, Juliana? Tá bem. Olá, Liliana, tudo bem? Parabéns pelo seu trabalho. Achei bem interessante, né? Collab entre duas marcas, eu mesmo não conhecia a Off-White. E eu acabei ficando com duas dúvidas, se você me permite, e talvez seria uma forma até de enriquecer um pouco mais o seu trabalho. Eu trabalho com luxo também, e na minha pesquisa, para garantir que as pessoas tenham um entendimento igual sobre o luxo, eu faço uma pergunta: me escreva uma marca de luxo. E aí eu vou analisar essas respostas baseadas na classificação das 50 marcas mais valiosas de luxo, que tem o índice, né, internacional. E aí vem a minha pergunta: a Nike é uma marca, né, de luxo? Quando eu leio, eu sinto que a Nike é uma marca mastige, uma marca de entrada, porque existem outras marcas de esporte que são consideradas luxo. Então, não sei, talvez você fazer uma outra análise, enfim, buscar um pouco mais de onde que você classifica a Nike, onde ela está classificada como marca de luxo, enriqueceria o seu trabalho. Mas você chegou a ver em algum local que ela era considerada de luxo? Oi, Juliana, bom dia. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui, pelas considerações. É que, na verdade, Juliana, aqui o estudo, ele compara a Nike com uma outra marca, né? Então, a questão aqui foi a classificação entre as duas, tá? Então, não houve uma preocupação, assim, não, inicialmente, a priori, de trazer essa escala de luxuosidade da marca em si, tá? Da Nike em si, mas sim comparado à companheira, vamos chamar assim, né? Mas eu acho interessante a sua ideia. Nós temos também alguns outros estudos, né, eu e Miguel, onde a gente tem, e com outras pessoas também, onde a gente traz essa escala de luxuosidade de marcas. Talvez a gente pudesse ter feito um imbricamento entre elas. Só se certificar mesmo que o luxo que a Nike está classificada nesse luxo ou no luxo, porque se algum expert, né, como a professora Helena, enfim, lê o seu artigo, muitas vezes pode ficar, mas a Nike é luxo, né, enfim, mas eu entendo que é um luxo mastige, é um luxo de entrada, é um luxo ali no comecinho, né, não é de massa, não é uma marca de massa, mas é uma marca mastige aí de entrada para o público. Sim, sim. E outra dúvida que eu fiquei quando você se refere à marca mais popular, é a marca mais conhecida ou é a marca mais barata? Não, então, é por isso, eu acho que está havendo aí uma confusão de entendimento, talvez não tenha sido bem explicado, porque, deixa eu só entrar aqui de novo, que saiu minha telinha aqui, tá? Nossa, peraí. Pronto, voltou. Não, que talvez não tenha sido
bem explicada, é que, na verdade, a marca aqui que se chama de mais popular é o que você está colocando, por isso que não foi feita essa escala, que seria, ela é muito conhecida, a Nike, mas ela não é um luxo, então, por isso ela está sendo comparada com a outra, com a Off-White. Não sei se ficou claro isso para vocês no artigo. Para mim não tinha ficado claro, porque quando eu leio a questão de pesquisa, né, o problema de pesquisa é a marca mais popular terá ganhos reais em termos de avaliação da marca, atitude e intenção de compra. Quando eu leio a marca mais popular, na hora já me remete ao Off-White, porque popular dá a entender que é a marca mais barata, vamos assim dizer. E aí, eu desconfiei que você estava querendo dizer que a mais popular seria a Nike, porque você não expôs a Off-White sozinha na sua survey, você expôs Nike e a Collab, a Off-White não. Eu também senti não, tem havido aí um erro de comunicação de como colocar isso, porque deu essa... acho que talvez trocar. A marca mais, né, a marca mais conhecida, entre parênteses, Nike, alguma coisa assim, mas assim, achei bem interessante, fiquei bem surpresa com as respostas, parabéns, gostei bastante, e professora, fique à vontade, se quiser, enfim. Muito obrigada. Mais alguém tem alguma questão ou preferem deixar para o fim? Eduardo, por favor. Obrigada, Juliana, pela sua contribuição e pela Liana pelas respostas. Então, primeiro, parabéns, Liliana, pelo trabalho, foi bem interessante. E aqui eu tenho só uma questão. Se a Nike já é conhecida, então você não vai conseguir fazer uma intenção de compra, talvez uma intenção de recompra. E daí talvez mude a perspectiva da escala que você vai utilizar ou utilizou para fazer a mensuração. Porque, assim, para mim, assim, eu já tenho Nike, já comprei. Então, eu vou recomprar. Então, é uma intenção de recompra, não uma intenção de compra. Daí, no caso da Off-White, eu não tenho nem ideia de qual marca que seja, então daí sim seria a intenção de compra. Então, talvez só essa questão aí para você avaliar na escala. Mas, basicamente, é isso. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eduardo, muito obrigada pela sua consideração. Eu acho que é super importante a gente estar aqui debatendo, justamente porque esses estudos, né, eles têm a intenção de realmente enriquecer, de trazer, de melhorar. Então, quando vocês colocam isso, acho que é super bacana, porque a gente senta, rediscute, repensa, e aí até faz um novo estudo, ou agrega, né, uma escala, e aí a gente consegue também ter uma abertura para publicações. Então, acho muito bacana. Obrigada, Juliana, e obrigada, Eduardo, e vou considerar isso da recompra, da intenção de recompra. Obrigada. Deixem-me só dar aqui uma chega antes de passar para a Luísa. O seu tema é muito interessante. Eu depois, no fim, posso lhe dar mais umas ideias minhas, mas eu julgo e como pareceu que há aqui um problema essencialmente de linguagem. Sim. E eu acho que o inglês merecia uma revisão. Eu imagino que vocês nesta fase ainda não o tenham feito, mas que posteriormente pensem fazer para publicação. O trabalho é muito interessante e o tema é muito interessante, eu acho muito relevante. E eu julgo que o inglês aqui também dificultou, porque eu tive algumas dificuldades e, portanto, eu compreendo. E eu tive algumas dificuldades, por exemplo, eu gostei muito hoje da sua apresentação, porque eu tive algumas dificuldades ao longo da leitura e até do abstract. E então a apresentação eu gostei muito da sua apresentação. Está a ver, porque me esclareceu. E, portanto, pode também esta questão da linguagem aqui, da questão talvez. do inglês, ter também criado, por exemplo, o seu abstract, da maneira como está, não parece que, eu digo assim, há aqui uma contradição, da maneira como tem o abstract, parece uma contradição, quando na apresentação esclareceu isso, parecia que não havia diferenças significativas entre os grupos e que na outra até não houve benefício para a Nike, pelo contrário, quando é precisamente o oposto. Houve benefício para a Nike em termos de atitudes. Sim. E é preciso ver, Eduardo, desculpe dizer isto, mas é preciso ver que este trabalho é essencialmente atitudinal. Isto de comportamental não tem. E o problema está aí. Que problema não, porque é difícil, de facto, medir comportamentos. É muito mais fácil atitudes. Nós passamos a vida a medir atitudes e marketing e não a comportamentos. E, de facto, mesmo intenção de comportamento, estamos a falar ao nível atitudinal. E, portanto, aqui o que a Liliana andou a ver foi o efeito na atitude e nas atitudes. Não é? Isto é a intenção de compra é uma dimensão da atitude.
não é comportamento. E foi isto que a Liliana andou a medir. A Liliana e os restantes autores, evidentemente. Portanto, a questão é que ela viu, em termos de atitude, houve mudança, houve uma alteração. E o Abstract não dizia isto. O Abstract levava-nos a... Pronto, depois mais coisas podemos, no fim, discutir, mas isto só esta chega para... que julgo que isto criou aqui algum ruído. Portanto, a questão da língua e que merece depois outro tratamento, está bem? Do texto. Muito obrigada a todos, Liliana, Juliana, Eduardo, a todos, para manter este debate vivo, que acho que é o interesse destas sessões. E eu vou passar então agora, o próximo será, deixem-me ver a ordem que eu pus, é o da Louise Helene, Feedback Bias in Collaborative Services, When and Why It Happens. Please go on, Louise. Olá a todos. Então, vou começar a minha apresentação, meu paper intitulado Feedback Bias in Collaborative Services, When and Why It Happens. Então, o viés no feedback em serviços colaborativos, quando e por que acontece. Dá uma contextualizada rápida aqui, falando de serviços colaborativos, então, eu acho que no Brasil as empresas mais conhecidas que a gente tem é a Uber, que é de transporte, né, e a Airbnb, que é de hospedagem. Então, são transações que são geralmente feitas através de uma plataforma, como uma dessas duas, que conecta os usuários sem que haja transferência de posses, usuários esses que normalmente não são profissionais, são pessoas comuns, apesar de hoje em dia, nessas plataformas, algumas pessoas estarem se profissionalizando um pouquinho mais. E a estimativa é que até 2025 os serviços colaborativos já vão ser metade da receita de serviços no mundo. Ou seja, é um mercado que ganha cada vez mais espaço, que é cada vez mais relevante. Falando um pouquinho dos sistemas de avaliação, reputação, feedback que tem nessas plataformas, geralmente eles vêm na forma de ratings ou reviews. Os ratings, então, são as estrelinhas que a gente dá no Uber, as notas, os reviews são aquelas escritas. Se tornaram uma das principais fontes de boca a boca, aí não só em serviços colaborativos, mas qualquer um que já reservou um hotel pela internet, um Airbnb ou comprou algum produto, tem lá as avaliações de usuários anteriores que servem como uma pista da qualidade, da reputação daquilo ali que a gente está comprando ou está reservando, enfim. Os serviços colaborativos são ainda mais importantes, porque é uma das poucas maneiras que a gente tem para julgar se aquela pessoa que está oferecendo o serviço é confiável ou não, tanto por parte da plataforma, quanto por parte dos usuários. Alguns estudos já apontam que tem um viés positivo nas avaliações em serviços colaborativos, ou seja, que é uma tendência das pessoas de dar uma nota um pouquinho maior do que a merecida, talvez, em algumas situações. Já tem estudos que compararam o serviço colaborativo com o serviço tradicional equivalente, como, por exemplo, hotéis no TripAdvisor, com propriedades no Airbnb que são equivalentes, e as notas no Airbnb apareceram como bem maiores do que as notas dos hotéis de acomodações equivalentes no TripAdvisor. E alguns autores também sugerem que a explicação para isso seriam aspectos sociais, justamente por as pessoas serem pessoas comuns e não profissionais, tem esse relacionamento interpessoal mais próximo quando se trata de um serviço colaborativo, né? Então, o nosso gap é justamente esse. Apesar de alguns autores já terem sugerido esses aspectos pró-sociais, como estando por trás desse viés positivo nas avaliações, não tem pesquisas empíricas aprofundadas sobre isso, e até onde eu sei não tem nenhuma pesquisa que tenha investigado esses aspectos pró-sociais, comparando um serviço tradicional e um colaborativo equivalente. E o objetivo, então, era realizar essa análise teórica em busca desses aspectos pró-sociais que podiam estar influenciando esse viés positivo nas avaliações, e a partir disso formular algumas proposições de por que e quando esse viés acontece. Falando um pouquinho dos aspectos pró-sociais e normas sociais, então, como eu falei, a literatura já sugere que esses aspectos sociológicos possam estar por trás desse viés, como todos esses autores que estão aqui citados, apesar de nenhum deles ter investigado isso para descobrir quais seriam esses aspectos. As normas sociais são as regras que são comumente aceitas e seguidas de como se comportar ou não se comportar na sociedade. Então, são regras que são seguidas por todos de maneira meio que implícita, que não estão escritas em lugar nenhum. E comportar-se de maneira pró-social seria realizar, então, atos voluntários em benefício de outras pessoas, às vezes ainda que em detrimento de si próprio, como pode ser no caso de deixar uma avaliação positiva no Airbnb ou no Uber mesmo, depois de ter havido uma falha, e a pessoa escolher não reclamar para não prejudicar, talvez, aquele prestador.
Então, essa é a nossa primeira proposição, que o feedback em serviços colaborativos é influenciado por aspectos sociais, sendo positivamente enviesado, quando comparado ao feedback em serviços tradicionais equivalentes. Falar um pouquinho da antecipação de culpa, que é um mecanismo que a gente acredita que está por trás, ou seria o porquê disso acontecer. Quando os sentimentos de culpa servem para interromper ou controlar uma ação, na verdade, isso se chama de antecipação de culpa. A gente acredita que a antecipação de culpa, então, leva as pessoas a dar esse feedback um pouquinho mais positivo do que seria realmente merecido, por pensar que aquela pessoa é uma pessoa comum, e que talvez um feedback negativo possa ter uma consequência bem negativa para o meio de vida daquela pessoa, enquanto que um feedback negativo por um estabelecimento, por uma coisa mais profissional, não teria um impacto tão negativo. Então, justamente devido a essa natureza mais interpessoal do Airbnb, por exemplo, que é a indústria que a gente mais aborda aqui, quando comparado com hotéis, e porque muitas vezes as pessoas estão cientes do poder que elas têm de prejudicar o anfitrião com seus comentários, prejudicar as reservas futuras, etc., a gente espera que esse nível de interação maior, então, vá levar esse viés positivo, que nos leva à segunda proposição, que a antecipação de culpa é o mecanismo por trás desse viés positivo nas avaliações de serviços colaborativos. E, por último, o rapport, que a gente acredita ser um moderador, uma coisa que influencia o quanto esse viés acontece. O rapport é uma interação bem-sucedida, onde a harmonia, fluidez, sincronia, fluxo, em que se cria positividade, atenção, coordenação, são interações que levam a bom relacionamento e que também podem diminuir um pouco efeitos negativos de falhas de serviço, por exemplo, como já foi demonstrado por Dewitt e Brad. Então, já que os serviços colaborativos como Airbnb têm essa natureza muito interpessoal, é possível que, se esse relacionamento interpessoal for reduzido, como é no caso de Airbnbs profissionais, por exemplo, onde o anfitrião e o hóspede não precisam se encontrar pessoalmente, pode deixar só uma chave para ele pegar. Então, a gente acredita que quando isso é reduzido, como no caso do Airbnb profissional, o viés vai ser menor, mais comparável àquele de um serviço tradicional. Então, a nossa proposição número 3 é que o rapport seria um moderador para efeito do tipo de serviço, nesse caso tradicional ou colaborativo, no feedback, de modo que essa redução no rapport vai levar a um feedback menos positivamente enviesado. Então, concluindo, né, é fundamental que isso seja estudado, entendido e resolvido para que se criem mecanismos para mitigar esses efeitos negativos que vêm do feedback ser positivamente enviesado, já que é tão importante esse mecanismo para o controle de qualidade, até para a segurança das pessoas que utilizam essas plataformas. Então, ao entender melhor esses aspectos, talvez seja possível tanto criar mecanismo para mitigar esse efeito, para que não haja um feedback tão positivamente enviesado, quanto também para os usuários entenderem e saberem interpretar melhor as outras avaliações, para depois não ter nenhuma surpresa desagradável, né? E se torna principalmente importante agora, com a chegada de 5G, com essas plataformas se expandindo, vai provavelmente ter novas possibilidades de interações, com metaverso, etc. Então, agora parece ser um momento crucial para a gente entender melhor isso e talvez tentar resolver esse problema, né? Para que esses serviços possam ser desfrutados com maior conforto e maior segurança. É isso, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Luísa. E agora vou passar a palavra à Juliana, mais um artigo muito interessante e um tópico muito relevante. Eu até pus aqui hot topic, considero que é uma hot topic. Vamos, Juliana. Olá, tudo bem, Luiz? Parabéns Oi. Também. Eu uso bastante as plataformas colaborativas. Achei bem interessante. Eu fiquei com algumas dúvidas. Quando você fala que tem pouco estudo ainda, você chegou a fazer uma revisão sistemática da literatura para encontrar quão pouco pouco no Brasil, pouco olhando todo, enfim, todos os demais países? Você chegou a fazer para tangibilizar um pouco para a gente ou não? Eu não cheguei a fazer uma revisão sistemática, mas eu estou estudando esse tema já faz bastante tempo. Então,
Eu estou sempre atrás de artigos novos, eu estou o tempo todo procurando se tem alguma coisa que de repente eu deixei passar. Então, quando eu falo que tem poucos estudos, é porque realmente, assim, ao longo dos anos eu venho lendo muita coisa. Então, claro, né, pode ser que surja alguma coisa que me passou, mas Se me permite, acho interessante você trazer um pouco de número, trazer qual que é a string que você está pesquisando, porque eu acho um tema, enfim, muito interessante e é o tema, né, do momento. E outro ponto, quando eu li, que eu gostei bastante, eu também pensei num outro lado. A internet te dá poderes, você não é visto muitas vezes, né? Ainda mais no Uber, qual que é a chance de você ter outra vez o mesmo motorista? Talvez no Airbnb tem mais chance aí. Será também que não valeria a gente pensar no contrário? Não sei se tem estudo pensando no contrário. Como você está com uma barreira que é a internet, porque você faz o review depois, será que isso também não levaria a um feedback mais negativo ou mais sincero? Eu não sei se tem estudos sobre isso e não sei se valeria a pena a gente trazer as duas visões, sabe, em algum artigo. E não sei se você pensou sobre isso. E, por fim, você vai publicar, você vai dar continuidade, porque eu acho esse tema muito interessante. Eu acho bem relevante isso que tu falou, porque realmente na internet as pessoas têm essa tendência de se esconder por trás né, daquela coisa anônima. Eu já fiz uma pesquisa no mestrado com o Uber, e a antecipação de culpa apareceu como uma razão por trás bem forte desse viés positivo. Mesmo o Uber avaliação sendo anônima. É até por isso que eu estou estudando agora num contexto de Airbnb, para ver se essa avaliação não sendo anônima, que diferença isso vai ter. E sim, eu pretendo publicar, já estou rodando alguns experimentos agora, e ainda estou fazendo análise estatística e tal, mas parece que a antecipação de culpa continua sendo um mecanismo que explica esse efeito. Obrigada. Eu que agradeço. Pelas respostas. Eu acho que eu não cheguei a falar com vocês antes, mas prazer estar aqui com vocês. E desculpa que meu áudio não estava muito legal na apresentação do YouTube, e eu falei um pouco rápido, porque eu queria ficar dentro dos 8 minutos ali, então eu dei uma acelerada, mas eu espero que tenha dado para entender. Muito obrigada, Luís, nós conseguimos entender perfeitamente, e muito obrigada ao contributo da Juliana, que eu achei muito válido mesmo, gostei muito do seu debate, Juliana, em relação a acho que levantou uma questão mesmo muito relevante, essa questão da barreira, que a internet, no fundo, nos protege a nós que estamos a avaliar, e eu acho que a Juliana tocou aqui num ponto que para mim é essencial, e que merece... Eu não sei se mais alguém tem alguma observação que gostasse de fazer aqui em relação a este artigo. Eu tenho aqui eu gostei mesmo muito do seu tópico, e gosto muito desta abordagem, eu gosto desta abordagem calma, quer dizer, tentar construir literatura, porque no fundo é isso que está a fazer, portanto, propõe 3 proposições de estudo, portanto, está a contribuir para a literatura, depois merecem ser testadas, não é? Mas parece-me que isto é um work in progress, não é? Estamos a falar de um work in progress. Este é um trabalho, não é? Que ainda está em desenvolvimento. Já pensou como é que irá testar, portanto, como é que irá testar porque o seu estudo não tem uma base muito exploratória, uma natureza exploratória nesta fase, não é? É uma natureza exploratória, portanto, elenca estas proposições de estudo, mas que têm que ser testadas futuramente. E já pensou em termos de metodologia, em termos de desenvolvimento futuro de investigação, como é que poderia fazer? E se quer falar sobre isso? Na verdade, já avançou um pouquinho além disso e vai ser testado com experimentos, manipulação tanto via texto quanto via imagem, e aí testado com as escalas, fazer análise depois, estatística do experimento, mas é um work in progress, eu já rodei algumas coisas, já estou coletando dados, e agora falta ainda finalizar a análise. Muito bem, mas portanto,
vai enveredar pela testar as relações causais, não é? Portanto, através de um estudo experimental. E diga-me só uma coisa, Luís, isto está inserido no seu doutoramento, é isso? Ok. É parte da minha tese. Ok, muito bem. Portanto, isto foi um primeiro estudo, é isto que eu estou a perceber, um estudo Isso, foi o inicial. primeiro passo. Muito bem, está bem, faz todo sentido. Não sei se há mais alguma questão aqui em relação a esta... Ok, então vamos avançar aqui para uma marca que eu trago no coração. Obrigada pelas observações. Obrigada, nós. Muito obrigada. Eu vou aqui uma marca que eu trago no coração, as Havaianas, eu particularmente, não é? Aproveito já para fazer esta minha declaração de interesses, portanto sou suspeita. E, portanto, sandálias no pé e Havaianas no coração. A experiência com a marca e a sua influência no desenvolvimento da lealdade. Portanto, isto é um trabalho realizado pelo João Carneiro da Silva e o Eduardo Roque Mangini, que nos fará a honra de eu apresentar. Eu acho que disse toda a gente, não disse? Não falta ninguém, está certo. Por favor, Eduardo, por favor. Olá, eu sou o professor Eduardo Mangini e hoje irei apresentar um trabalho desenvolvido em parceria com meu aluno João Gabriel. O trabalho se chama Sandálias no Pé e Havaianas no Coração, a experiência com a marca e sua influência no desenvolvimento da lealdade. Sejam todos bem-vindos. Esse trabalho apresenta a importância da marca e como a marca influencia na satisfação, na confiança e na formação da lealdade. Quando pensamos de uma forma geral em marcas, estas possibilitam ao cliente atribuição de significados, sejam eles cognitivos ou afetivos, ao mesmo tempo em que promove uma oferta de valor e benefícios, e o contato entre o cliente e a marca é fundamental para que as empresas consigam assegurar o seu potencial competitivo e a sua participação no mercado. Portanto, as marcas propiciam a criação de relacionamento entre cliente e a empresa. O problema de pesquisa deste artigo consiste em de que maneira a experiência com a marca influencia no desenvolvimento da confiança, satisfação e lealdade. Portanto, temos como objetivo geral examinar a influência da experiência com marcas no processo de desenvolvimento da satisfação, da confiança e da lealdade do consumidor com a marca. E defluem os objetivos específicos: examinar o impacto e a influência exercida pelas marcas na satisfação, na confiança e na lealdade, averiguar de que forma se dá a relação entre satisfação e lealdade e analisar a relação existente entre a confiança à marca e a lealdade do consumidor. Marcas são ativos que geram retorno, participam de uma forma ativa da sociedade moderna e exercem diferentes funções. Uma delas é comunicar o que a empresa tem a oferecer de tal maneira que reduza a percepção de risco do consumidor. Já o brand equity, ou seja, o valor de uma marca, é a base da memória do cliente. É composto por percepções e associações, enquanto a experiência com a marca relaciona o serviço agregado e a experiência de compra e possui implicações na formação de satisfação, confiança e lealdade. A satisfação consiste em uma comparação entre percepção e a expectativa. Portanto, as empresas devem conhecer seus clientes a ponto de entender necessidades e desejos. Já a confiança é a expectativa de que a marca atenderá ao que foi proposto. Portanto, está relacionado com a entrega do pacote de valor e outras promessas realizadas tanto pela marca quanto pela empresa. E já a lealdade, ela consiste na proximidade que o cliente possui com a organização, ou seja, a intenção de novamente comprar aquela marca, aquele produto, ou ainda aquela disposição em pagar a mais. O modelo conceitual ilustrado nessa imagem apresenta as 5 hipóteses. A hipótese 1. A experiência com a marca tem relação positiva com a satisfação do consumidor. A hipótese 2. A experiência com a marca tem relação positiva com a confiança na marca. A hipótese 3. A experiência com a marca tem relação positiva com a lealdade à marca. A hipótese 4. A satisfação do consumidor tem relação positiva com a lealdade à marca. E a hipótese 5. A confiança com a marca tem relação positiva com a lealdade à marca.
Esta é a matriz de amarração que relaciona o problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, as hipóteses e o teste estatístico, que neste caso é a modelagem de equações estruturais. O método tem uma abordagem quantitativa descritiva. As análises estatísticas realizadas baseou-se em modelagem de equações estruturais e o tratamento de dados com o Smart PLS. O objeto de estudo, as Havaianas, teve início em 1907 com a fundação da Sociedade Anônima Fábrica Brasileira de Alpargatas, na Moca, em São Paulo. Em 1962, as sandálias passaram a ter a borracha como matéria-prima. Em 1994, a marca foi relançada no mercado. Posteriormente, os produtos passaram por uma transformação. Nos dias atuais, existem mais de 150 mil pontos de vendas das Havaianas em todo o território nacional, bem como é exportada para mais de 80 países. A amostra dessa pesquisa conteve 225 respondentes, com 70,2% do gênero feminino. O estado civil mais predominante são respondentes solteiros, com 51,6%, enquanto os casados apresentam 43,9%. Já em termos de idade, a maior parte dos respondentes estão na faixa dos 35 aos 54 anos. A primeira análise que foi realizada foi a análise bivariada com avaliação da média, desvio padrão e o alfa de Cromba, bem como a correlação entre os construtos. Portanto, é possível observar que o alfa de Cromba possui valor acima de 0,7, que é o indicado pela literatura atual, bem como a correlação ao nível de 0,01% foi positiva entre os construtos. Já no Smart PLS, foi realizada a avaliação do VIF, F² e R², em que os valores são apresentados nesta tabela. É possível observar que o maior valor de VIF, que é 2,68, está abaixo do valor indicado na literatura, que é de 3,0. O F² mostra a validade preditiva, enquanto o R² mostra o alinhamento das regressões. Quando se avalia a validade, é necessário avaliar a validade convergente pelo valor do AVE, cujo valor indicado deve ser acima de 0,5, portanto todos os construtos possuem validade convergente, bem como existe a avaliação da consistência dos dados tanto pelo alfa de Cromba como pela confiabilidade composta, portanto os valores apresentados pelo modelo estão superiores aos índices pré-determinados, bem como foi feita a avaliação da validade discriminante usando tanto o critério de Fornell-Larker quanto a matriz heterotraço-monotraço. Portanto, é possível afirmar que existe validade convergente, validade discriminante e os dados apresentam consistência. Este é o modelo de mensuração em que são apresentados os construtos, os indicadores, os valores do coeficiente do caminho, bem como o valor do R² no interior de cada variável endógena. Quando realizado o bootstrapping, foi possível destacar que todas as hipóteses são suportadas a nível de 0,01%. Este é o modelo estrutural. Ao analisar os resultados obtidos, é possível afirmar que a primeira hipótese postulada, que relaciona experiência com a marca com formação da satisfação, é válida. Portanto, ao criar a experiência em suas várias dimensões, a marca assegura a formação da satisfação do consumidor. Um outro ponto importante é que a experiência com a marca, o uso do produto e as impressões sensoriais com as sandálias havaianas corrobora a pesquisa realizada por Huang em 2017. Portanto, existe um efeito preditivo na formação da confiança. A experiência com a marca também demonstra relação com o construto lealdade à marca, cuja relação permite afirmar que ao melhorar ou ampliar a jornada de compra, a experiência com a marca, existirá a tendência de gerar a lealdade à marca, como salientado por Coates em 2019. A pesquisa ainda revelou que a satisfação experimentada pelo consumidor apresenta influência preditiva no construto lealdade, pois apresentou o indicador de Cohen no valor de 28,8%, um valor considerado elevado para as ciências sociais, além de coeficiente de caminho positivo, teste T significante e valor P inferior a 0,01%. E também a pesquisa revelou que, aumentando a confiança da marca, levará ao aumento da lealdade à marca, como comprovado por Shinomona, 2016, Huang, 2017 e Adam e colaboradores, 2018. E, portanto, constatou-se realmente a necessidade em compreender de que maneira a marca influencia a lealdade do consumidor. É possível constatar de que as experiências com as marcas são capazes de influenciar tanto na lealdade como na
na satisfação e na confiança. Pode-se concluir que a satisfação do consumidor por meio de experiências positivas é um elemento crucial para se conseguir a lealdade do mesmo. Aqui algumas referências que utilizamos nesse trabalho. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Muito obrigada, Eduardo, pela sua apresentação. Mais aqui uma marca muito interessante, as nossas Havaianas, que eu sou uma grande fã, e Portugal é um grande fã da marca Havaiana. E eu vou passar a palavra à Juliana, está bem, Juliana, para o seu debate competente que já nos está a habituar. Obrigada, professora. Parabéns, Eduardo. Eu sou usuária assídua da Havaianas e eu gosto especialmente da branca com azul, preta, a tradicional mesmo, aqui remete quando eu era adolescente, né? Quando eu era criança. Então, achei me deu bastante nostalgia ler o seu artigo. Fiquei curiosa se todo mundo que respondeu a sua pesquisa é, de fato, usuário da Havaianas. Se você tinha alguma escala de exclusão, alguma pergunta de exclusão, garantiu que todo mundo era usuário. Fiquei com essa dúvida. Bem, primeiramente agradecer a Juliana e a professora Helena por organizar a sessão aqui. Eu sei que essa é um trabalho que não é muito fácil e que exige bastante empenho. Então, muito obrigado. Obrigado ao SEMEAD pela organização do evento. E sim, Juliana, o que nós fizemos? Nós fizemos algumas perguntas filtros, justamente para que a gente atraísse realmente somente quem é usuário das Havaianas. Embora, como você falou, é um produto assim praticamente disseminado, mas tem pessoas que não utilizam. Então, assim, quando a gente fez essa avaliação, se eu não me engano, foram 35 pessoas que nós excluímos, justamente porque elas afirmaram que nunca usaram Havaianas. Então, para nós, assim, foi inclusive uma surpresa. Mas, assim, nós fizemos isso justamente só para verificar quem realmente conhece a marca, quem usa a marca, quem tem a experiência com a marca. Legal. Se você me permite, né, acho que vale você acrescentar, porque assim, eu estou fazendo a minha dissertação e algo que foi até pedido na minha banca de qualificação é toda essa timeline. Então, assim, quantos você excluiu, quanto que, né, o Gpower ou uma outra ferramenta calculou que seria o tamanho ideal da amostra, quanto que você chegou, só para dar esse pace, né, esse passo a passo na questão de aplicabilidade. E com certeza no seu artigo final, que é diferente daqui, porque aqui tem questões de tamanho do artigo, do tamanho do material, com certeza você colocou suas escalas, porque com certeza alguém vai querer replicar com outra marca, porque é muito interessante. E só para fechar, quando eu li o seu artigo, porque também eu estou falando isso, porque também pegaram no meu pé na qualificação, quando eu leio essa pergunta, a sua questão de pesquisa, quando você fala de que maneira a experiência com a marca influencia no desenvolvimento da satisfação, lealdade e confiança, a palavra de que maneira me remete a um experimento, que você iria ver se é a loja, se foi o atendente, se foi mesmo só a marca, o material da Havaianas, talvez só fazer um pequeno ajuste ali, que no fundo você quer entender se a experiência com a marca, né, se ela é positiva ou negativa, enfim, vai influenciar na satisfação, lealdade e confiança. Então, talvez só esse pequeno ajuste, porque quando você está lendo, me remeteu, ele vai fazer um experimento, ele vai a campo, em alguns pontos de venda, me remeteu a isso. Mas, tirando isso, assim, parabéns, adorei ver todos as análises estatísticas, enfim, eu adoro, sou formada em estatística, achei muito, muito interessante, muito completo, apesar da gente ter limitação aqui no SEMEAD para enviar o trabalho. Parabéns. Então, a gente fez o tamanho da amostra usando o Gpower, como foi o indicado pelo Hare e pelo Ringo. A gente utilizou, então, certinho, assim. Na verdade, ele deu um valor, considerando as relações preditivas que tem aqui, era para ser 89, só que normalmente eles pedem para o próprio duplicar. Bido, que deu ontem aula de modelagem, ele fala para pelo menos duplicar. Então, a amostra mínima a gente estava considerando 160, então foi 225. Mas eu acho legal o que você falou, e realmente colocar
essa timeline, o que foi excluído, por que foi excluído, e no artigo original a gente tem que dar um jeito de colocar a escala. É que aqui a gente tem que juntar para caber no limite do Congresso. Porque Então, algum journal vai te questionar se essa amostra é suficiente para você, né, trazer esses resultados para a gente. Algum journal, eles, enfim... Sim, no artigo que a gente já está preparando, a gente já está deixando a escala lá como anexo, né? Anexo. Parabéns. Só Obrigado. senti falta da recompra e recomendação, que está muito em evidência, né? Se você é Pois leal, é. você recompra, você recomenda, né? Achei muito interessante. Parabéns. Terminei, Obrigado. professora Helena. Muito obrigada. Mais alguém, como agora já estamos na parte, já é o último trabalho e temos tempo, mais alguém quer contribuir para o debate? Não E faz fazer pergunta algumas... muito difícil, não. Eduardo, eu queria fazer uma pergunta. Claro. O meu trabalho, né, vai ser com modelagem também, estrutural, mas vai ser abaixo do R, né, utilizando o R. E eu vi aqui os índices, me encontrei aqui, mas você chegou a fazer análise confirmatória? Isso eu não cheguei a ver dentro do... Porque como você usou outro software, eu não sei se eu perdi alguma coisa, foi feito. Me conta um pouquinho essa parte. Ah, tá. Então, assim, eu usei o Smart PLS e Tá. dentro do próprio Smart PLS ele já faz a análise confirmatória. Então, quando eu Ah, estou apresentando esses índices, então foi todo um passo a passo, e aí a modelagem é complicada justamente por conta disso, para você conseguir fazer esse ajuste. Então, você tira um item, daí você roda de novo, sim, vê se deu porque no certo. R você tem que fazer isso separadamente, por isso que eu fiz a pergunta, entendeu? Eu não Sim. vi esses resultados da confirmatória, então eles já estavam embutidos no que você apresenta. Sim, o grande complicado de usar o Smart PLS, que assim, ele está deixando a versão 3 está deixando de existir, passou agora para 4, e o Smart PLS ele não é freeware, então você tem que Sim. comprar a licença, diferente do R. A Então, grande assim, vantagem do eu R tenho, é eu tenho essa. utilizado também o R, e eu tenho utilizado o Jamov, que o Jamov é a versão mais Isso. amigável do R. Que também Como é dá que para chama? fazer Jamov? a modelagem de equação estrutural. E o Inclusive, JASP também. O JASP também é bem interessante. JASP. mas é que o JASP boa você dica. tem que fazer a programação. Já no Jamov, ele dá para fazer direto. Ele tem um módulo que foi um italiano que desenvolveu, e tem um professor, o professor Walter Vieira, da Universidade Estadual de Maringá, ele dá um curso específico sobre modelagem com o Jamov. Ah, legal. Obrigada, boas dicas. Muito obrigada. Se me permite, Eduardo, Liliana, o Jamov, depois você consegue copiar exatamente as tabelas para colocar no seu arquivo, no seu artigo, e fica muito bonito. Então, ele é bem friendly, tem os vídeos na internet, e depois ele te dá esse auxílio para você colocar as tabelas, os resultados, de uma forma bem bonita no seu artigo. E ele é baseado no R, então dá para você fazer no R, jogar para o Jamov e vice-versa. Então, ele isso é é bem bom. tranquilo. Como a Juliana falou, assim, ele é muito amigável. Ah, eu vou buscar essa experiência, esse experimento com ele. Não conheço, mas vou buscar. E o bom é que ele é gratuito, isso é E fantástico. até vou levar depois para o meu orientador para ver também, né? Não sei, ele nunca comentou sobre isso, mas eu vou atrás também. Obrigada, pessoal. Obrigado. Muito bem, muito obrigada. Eu percebo a Liliana, que quer ver os passos todos, não é? Quem aprendeu as equações estruturais naquele tempo era o Israel, e depois é que aparece o Amos e não sei o quê, portanto precisa de ver os passos todos, não é? O modelo de medida e depois então os caminhos, não é? A path analysis e todos esses passos. Portanto, eu compreendo que tenha feito essa questão, não é? Eu vou trazer aqui só uma questão para o Eduardo. Pelo que eu percebi, isto é um trabalho de um mestrando seu, não é? De um aluno Na a verdade, fazer ele não é master. mestrando, ele terminou a graduação. Nem sequer mestrando é. Portanto, ou Não, seja, ele fez a licenciatura. Pronto, sim. então
pronto, eu deduzi isso e daí já os meus parabéns, Eduardo, por esta gente já a fazer assim coisas, não é? Assim, utilizando estas metodologias e não sei o quê. Porque a minha questão, como é evidente, é uma questão que é um bocadinho para um aluno de doutoramento. A questão que eu trazia aqui, ser um desafio para um aluno de doutoramento, não para um aluno que acabou de fazer a graduação, não é? Como é evidente. Mas assim deixo-lhe assim, porque com certeza até a partilha das mesmas preocupações que eu. Porque eu noto muito nos trabalhos, às vezes metodologias muito avançadas ou sofisticadas, mas depois às vezes a base teórica que é pobre, né? E isto, as metodologias, então as equações estruturais, que são uma engenharia ali, uma engenharia muito grande, para que as ciências sociais façam uso, não é? E porque aquilo não há nada que se martele, em português a gente diz martelar, tão bem como as equações estruturais, todos nós sabemos, não é? A gente tira, põe, Sim. aperta aqui, não é? Para aquilo, para termos os pits e para dizermos que o modelo, que as relações que confirmam, etc. E por isso, não haver uma base teórica bem desenvolvida, não tem valor nenhum o trabalho que se faz. E, portanto, eu aqui, a minha crítica, mas tendo em conta o aluno que era, seria um desafio, como eu digo, para um aluno de doutoramento, não para o seu, de facto, acho que a literatura é muito pobre, não é? E, portanto, há aqui referências que não foram. Portanto, e depois, como a literatura é pobre, o trabalho perde relevância e originalidade. Novidade, quer dizer, não traz muita Sim. novidade. Se calhar concorda comigo. Porque eu tentei, eu tive pena, porque eu achei que estava bem feito, mas eu vi aqui, nós temos aqui, por exemplo, a definição de brand experience do Bracus, a escala, temos a escala de 2009, não temos aqui. No fundo, o Bracus isto já lá está dito, que a brand experience vai impactar tudo. Não, perdem-se muito com a lealdade, com a noção de lealdade. Eu iria mais para o relacionamento. Pronto, sou suspeita que estou de relacionamentos há muitos anos, mas com a marca, mas eu iria mais para a noção de relacionamento, acho mais completa aqui para compreender isto. Porque normalmente um relacionamento tem uma base experiencial. O relacionamento é uma base experiencial, não é? Partimos no fundo, já de experiências com a marca para a construção desse relacionamento. E eu perderia menos tempo com o conceito de lealdade, que acho mais adequado aos serviços, vou ser sincera. Depois cai muito na fidelidade, e nós estamos a falar de marcas de grande consumo, e nós não somos fiéis a marcas de grande consumo, nós compramos várias. Não é? A gente compra Havaianas e compra outras que gosta muito e que se substituem, que até são concorrentes. E, portanto, eu iria mais aqui para a noção de relacionamento. Ok. Portanto, acho que este modelo eu poderia aplicar isto nos serviços, da maneira como está. E não traz muita. E este paper é essencial, o paper do Braco, dos trabalhos do Schmidt aqui, e principalmente este de 2009, em que eles já explicam os consequentes da brand experience, e portanto explicam isto tudo, do que seria essencial. Outra coisa, portanto, o meu problema aqui é com a novidade do trabalho, que eu não estava a ver como é que contribuía. E eu então pus-me a pensar, para que isto pudesse contribuir, isto para a evolução, por que não ligar isto à questão do mastige? E a questão da marca de prestígio, porque no fundo a Havaiana é uma marca de prestígio, em certas culturas será já considerada até mastige, não é? Portanto, a percepção do luxo é sempre subjetiva, não é? Nós não estamos a falar do luxo tradicional, do luxo convencional e elitista, raro, nós estamos a falar destas marcas de grande consumo. O que trouxemos aqui foi tudo marcas de grande consumo, de um luxo democrático, não é? E, portanto, eu não sei até que ponto não trazer aqui a questão do mastige, agregar, se não poderia trazer relevância, porque está uma marca muito rica, muito interessante, com muitas, não é? Com muito um lado simbólico muito forte, nostálgico até, por exemplo, a Juliana referiu isso, faz lembrar a minha adolescência, etc. E até a mim, me traz nostalgia. Portanto, não sei, isto era uma ideia aqui para trazer alguma relevância ao trabalho. Portanto, a questão de buscar o construto relacionamento com a marca, o brand relationship, consumer brand relationship, e a questão do mastige, eventualmente. Não sei se... Interessante. Eu estou anotando tudo que você está falando aqui, professora. Eu acho que assim, o que você traz aí realmente é preciso dar um upgrade na revisão da literatura. Realmente, assim,
ficou bem abaixo das análises estatísticas que foram feitas a posteriori. Então, precisa voltar atrás e dar uma melhorada substancial, principalmente na parte de brand experience. Isso aí é fato. E, realmente, essa ideia de utilizar como um ato simbólico é bem interessante. É bem interessante e acho que pode trazer uma relevância maior para o trabalho. O seu microfone está... Ah, tá. Ok, eu estou... Seu microfone fechou de novo. Desculpe. Viram a minha mensagem? O paper que eu recomendo. E eu nos papers que eu pus meus, do JBR e do European Management Review, também nós usamos esta noção quer de mastige, no outro, ou New Luxury, e portanto, eu tenho aí a escala que eu desenvolvi, que segundo o que sabemos é a primeira para este luxo democrático, esta escala que desenvolvemos, eu e a Cláudia Simões, olha, a sua ex-orientadora, esta escala do JBR, era interessante se calhar até avaliar as havaianas nesta escala, eventualmente, não é? E usá-la e buscar este lado mais simbólico, não é? Do consumo. Entendi. Pronto. E este paper é o tal do Bracus, com o Schmidt e Zarantonello, de 2009, em que tem a definição de brand experience, que acho que é essencial aqui. Tá ótimo, obrigado. Ok, não sei, há mais algum comentário em relação aos outros papers, aos outros artigos que queiram fazer? Queria só perguntar para a Liliana, qual é a nacionalidade da tua amostra? É brasileira? Não entendi, desculpa a sua pergunta, qual é Qual a nacionalidade da amostra? Não, Você fez aqui, com brasileiros? brasileiro, sim. Tá. É porque eu só fiquei pensando, por exemplo, Off-White, aqui no Brasil é pouco conhecida, mas se fosse feito nos Estados Unidos, por exemplo... Talvez tivesse um outro resultado. Não, foram brasileiros. É isso. Tá, entendi. Obrigada. Obrigada, Luís. A sua questão é interessante, porque eu percebi perfeitamente a questão quando chamou marca popular. Eu nos papers, por exemplo, que tenho ali, eu considero well-known, ou seja, muito conhecida para a população em causa. No sentido não só de ser conhecida, como de haver muita experiência com essa marca. A Nike, a população brasileira, não tenho dúvidas, tem imensa experiência com a Nike, não é? Com a Off-White também parece que não terá tanta, não é? Parece-me e a questão da Luísa é muito pertinente nesse aspecto. E, portanto, eu não tive dúvidas que a Off-White está acima da Nike, isso não há dúvidas nenhumas em termos de posicionamento, não é? Em termos de prestígio. Na linha, no contínuo dos prestígios, ela está acima, isso é a percepção é essa, não é muito difícil. Agora, não havendo familiaridade com a marca, pode haver aí um problema. E aquelas questões que a Juliana trouxe também são muito relevantes, de conseguir compreender isso, e há uma escala que eu passo sempre nos meus questionários que tem a ver precisamente com a familiaridade com a marca, em que nós perguntamos qual é a sua familiaridade com a marca. Isto é muito importante, por exemplo, para portugueses que têm sempre uma opinião sobre tudo. Depende, porque se eu estiver a perguntar a um suíço, ele diz-me nenhuma, quando até tem alguma. Né? Eu tenho um pai que podia ser um suíço, portanto eu sei que ele só diria que tinha familiaridade se tivesse mesmo muita. Mas nós, a um português, é sempre um bocado, arriscamos, e então nós pomos assim uma escala de 1 a 5 e só consideramos quem já tem acima de 3 familiaridade com a marca, e portanto esta escala, este filtro poderia ser importante. Aliás, a Juliana no fundo referiu esta questão de outra maneira, mas foi isto que ela referiu, poderia ser importante aqui, está bem, porque eu não tenho dúvidas que será percepcionada acima, mas tem que haver familiaridade com a marca. Mesmo em Portugal não é uma marca conhecida, portanto, não é? Portanto, eu não... há esta questão. Há outra questão também em relação ao seu... a Liliana, parece-me... Porque eu acho a ideia muito interessante, daí eu estar a focar um bocadinho no seu trabalho, porque achei a ideia muito interessante e, portanto, acho que merece mesmo que haja investimento. Uma nota minha também que eu tinha, estou a ver aqui as notas que ainda tenho, que não disse,
Portanto, eu acho que é o problema da linguagem, não é? E depois essa questão dos termos, popular, o que quer dizer popular, pronto, mas é nesse sentido, well known, eu acho que pode dizer assim, mas se for realmente, se não houver familiaridade no well known nessa população. Mas há aqui outra questão que é as referências. Eu acho que as referências estão muito. O referencial teórico é parco, e para além de ser parco, é antigo. Quer dizer, há muita coisa já feita. Curiosamente, eu até tive uma aluna que em 2019, não sei, acho que foi em 2019, nós até apresentamos um paper baseado que eu lhe apresentei aqui no CNA, baseado em co-branding, precisamente, que saiu de uma dissertação de mestrado que ela fez sobre minha orientação. E nós até apresentamos. E, portanto, já há muita, e repare, ela já fez aquilo há uns anos e ela tinha referências já muito mais atuais do que me apresenta aqui a Liliana. Portanto, a Liliana não se foca lá só no R ou no ambos. Eu gosto muito de ambos, não é? Gosto muito. Já começa a ser menos usado, mas gosto muito. Não se foca só nessas questões, porque se não tiver o referencial teórico, e de facto aí a sua literatura está desatualizada, portanto, necessitava aí de um upgrade, está bem, a sua literatura para tornar o seu modelo teórico mais robusto, o modelo conceptual, não é? Mais robusto. Portanto, isto é uma das críticas que eu tenho a fazer. Há aqui outra questão que eu ouvi sobre a questão do tamanho da amostra. Depois não sei se me quer rebater, faz favor, discorde de mim, está bem? Esteja à vontade para discordar, e se eu estiver a dizer asneira, faz favor de dizer. Mas há aqui outra questão que eu noto muito, a questão da amostra e do cálculo da amostra. E também tenho essa preocupação, as equações estruturais, já no meu doutoramento usei as equações estruturais, apesar disto ser uma coisa muito para as ciências sociais, ser uma coisa desenvolvida para as ciências sociais praticamente, não é assim uma engenharia que fizeram aqui, mas realmente, e por isso mesmo, as equações, ao contrário que se pensa, este cálculo do tamanho da amostra, e eu vi que há aqui gente com base, se calhar até gostavam de ouvir, as mulheres têm base de estatística, eu própria tenho formação de matemática, é muito antiga, mas vim daí, nunca dei equações estruturais, que me lembro, tirando os métodos, evidentemente. Mas, de facto, este tipo de metodologia, o tamanho da amostra, se for muito grande, pode também enviesar os resultados. Portanto, há inclusivamente um limite para o tamanho da amostra, e amostras de 200, quer para o SPL, quer para o AMOS, por exemplo, o que o Eduardo usou, agora está-me a falhar o nome, SPL, e eu nunca usei o SPLS. Yes, o Smart PLS normalmente é aplicado quando nós temos amostras mais pequenas e temos déficit de dados, não é? Nós aplicamos aí, porque outro tipo de método que permite fazer a PET-análise com uma amostra mais pequenina. Mas, de qualquer forma, mesmo no AMOS, que já requer amostras superiores, e do Israel, há um tamanho em que os dados podem ser enviesados, em que nós, inclusivamente, salvaguardamos quando o nosso Q quadrado não é o que nós esperamos, e dizemos que, tendo em conta que a amostra é muito grande, pode ter havido aqui um enviesamento. É ou não é? Que nós justificamos assim. Sim. É isso ou não é? Portanto, cuidado com essa procura da amostra ideal e depois esquecermos que isto é quase um software construído para auxiliar a decisão nas ciências sociais e portanto, temos de ter salvaguardar esta questão. Não sei se quer dizer alguma coisa, Eduardo. É que no caso do Smart PLS, ele é baseado em variância. Já o AMOS é baseado em covariância, então por isso tem esse tamanho da amostra. No caso do Smart PLS, é possível rodar com uma amostra de 50 observações. É que daí, assim, sempre alguém pergunta, mas por que você está usando uma amostra pequena? Mas justamente porque, assim, existe essa possibilidade. O próprio software, ele foi construído justamente para que você possa usar com o tamanho da amostra pequena.
E o que você falou, Helena, é verdade. Dependendo do tamanho, se a amostra for muito grande, ela vai trazer um viés e também vai influenciar diretamente no alfa de Cromba, porque o alfa ele é sensível ao tamanho da amostra. Então, perfeito. E a questão do Q quadrado, não é? Nós salvaguardamos sempre, não Sim. é? Quando o Q quadrado, nunca conseguimos aquele Q quadrado ideal quando temos uma amostra muito grande. Praticamente é muito difícil. E salvaguardamos sempre essa questão. Pronto, isto só por causa desta questão da amostra, que eu noto sempre muita preocupação com os cálculos da amostra. Isto é muito de quem vem do quantitativo, mas depois tem que ver o que é que está aqui em jogo e que no fundo os métodos têm que servir a ciência, não estão aqui, nós não podemos andar a reboque dos métodos, os métodos estão aqui para nos servir, não é? Diga, Juliana. Se me permite, professora Liliana, também o que eu senti, né, no seu artigo, um pouco de falta, foi quando a gente traz os resultados ou a conclusão ali, a gente traz de volta as referências. Então, o resultado foi esse, isso corrobora com a minha literatura ou não corrobora com a minha literatura. Eu senti um pouquinho de falta de você resgatar a sua literatura na sua conclusão ali, para falar, olha, de fato, sim, cheguei onde eu imaginava, não, meus resultados foram totalmente contrários à literatura, né, e sugiro fazer isso, enfim, senti também, né, um pouquinho desse resgate. No artigo do Eduardo, ele resgatou, ele trouxe, que é algo também que eu sei que eu vou ter que fazer a hora que eu estiver com os resultados da minha dissertação aí, enfim, concluídos. Então, eu senti um pouquinho desse trazer de volta, né? Trazer o leitor para isso, puxá-lo novamente. Bom, então, professora Helena, Juliana, agradeço bastante as contribuições, né? Quanto ao referencial teórico, concordo, ele precisa ser atualizado, e assim, né, vamos sentar aqui e fazê-lo, né, a fim de que se torne mais atual mesmo, né, e a gente possa debater, inclusive, isso que você fala, Juliana, amarrar novamente, mas aí vale a pena amarrar com algo mais que a gente possa comprovar, concordar ou discordar na hipótese, mas algo mais atual. Então, agradeço muito. Também essa questão do tamanho da amostra, eu acho bastante interessante, acho que aqui, no caso do artigo, né, essa amostra de 251, ela foi dividida, né, então teve 113, se não me engano, aqui precisa ver, exposto só a Nike e a outra quantidade de respondentes expostos à Colab. Então, aí acho que ficou dividido, né? Não sei se a professora Helena estava se referindo ao meu tamanho de amostra ou ao do Eduardo, não entendi. Não era nenhum, porque nos vossos casos não há este problema. Nos vossos casos não é. Precisou de comparar grupos, e para comparar grupos a Liliana tem aquilo dividido, não é? Portanto, no vosso caso não há esse problema. Quando tem grupos, evidentemente precisa de mais amostra para poder formar os grupos, é evidente. Sim, se senão quiser não dá. fazer senão não dá, multigrupo análise. Não, o que eu me refiro é esta preocupação que eu vejo sempre com os tamanhos da amostra. Não, desculpem que se calhar eu não me Foi de uma forma geral que ela estava falando. eu não me ok, expressei não, bem, entendi. não é focado. Nota esta, como é que calculou a amostra? Qual é o tamanho da amostra? É evidente que eu preciso da amostra. Mas hoje os softwares são tão sofisticados que eles próprios, quando não têm amostra, eles, não, é ou não é? Eles dizem não é possível fazer o teste, não é possível, não sei o quê. Portanto, cuidado que, pelo contrário, muitas vezes o tamanho grande da amostra é descurado e que tem influência nos resultados. E os métodos estão aqui para servir o que nós queremos estudar, e nós não temos que andar a foco dos métodos. Portanto, é esta crítica que eu faço muito isto aos meus alunos, esta crítica eu acredito na teoria e na construção teórica, porque isto só serve com construção teórica. Portanto, não era para si, Liliana, não era para o Eduardo, era no sentido Em geral, ok. geral. Não, entendi. Tá bem? Muito obrigada, professora. Ótimo. Observação interessante a de se pensar sobre isso, porque a gente tem a preocupação de ter uma amostra considerável, mas acho que há de se pensar dessa outra forma também, né? E já agora também uma observação, depois o Eduardo, em relação aos testes de mediação, neste momento já há, se calhar, formas mais sofisticadas de o fazer, também isso no futuro, mas eu continuo a achar que para o aluno, tendo em conta o nível do aluno, quer dizer, e sendo um trabalho do aluno, acho que está muito bem conseguido, não é?
sempre com essa salvaguarda. Sim, já que você tocou sobre mediação, ali no meu modelo tem 2 mediações, né? Tem uma que é da experiência com a lealdade, com a satisfação como fator mediador, e a outra, a confiança. Mas daí, assim, a gente poderia ter usado o método do Zaldo, ou então ainda mesmo a calculadora lá do Daniel Soper, embora essa calculadora, o Hare, ele já está condenando o uso dessa avaliação, mas realmente, assim, quando a gente começa a ver, e daria para fazer mais coisa ali em termos de mediação, só que daí o trabalho fica um pouco mais extenso, e daí as 16 páginas permitidas não ia comportar. Isto para futuro, porque tendo em conta o aluno que não é isso, o nível do aluno, evidentemente, o nível em que está. Muito bem. Bom, não sei se acho que foi muito obrigada pela vossa participação a todos, realmente foi muito interessante. São sempre muito interessantes, mas gostei particularmente desta, aqui uma audiência simpática, uns autores simpáticos e aqui uma debatedora simpática, e portanto isto correu muito bem. Foi um gosto realmente estar aqui convosco. Obrigada. E pronto. Vamos nos mantendo em contacto. Agora já que nos conhecemos, já somos aqui amigos, não é? Fizemos aqui uma tertúlia. Vou-vos pedir e lembrar outra vez, por favor, para avaliarem a sessão e tem aí o link. E pronto, aproveito para me despedir aqui de São Paulo. Não estão todos em São Paulo. Vamos ter uma foto aqui da sessão? Sim, vamos lá. Então vamos lá uma foto. Vamos lá uma foto. Mas como eu tiro foto aqui no Zoom, eu não sei. Pode deixar que eu tiro foto, aí eu coloco, então, eu mando para vocês. Então, por favor. uma foto. Mas manda, todos têm aí o e-mail? Você deixou seu e-mail. Eu já pus aqui o meu. Vou pôr aqui novamente. Se puserem também, depois eu reenvio, evidentemente. Mas... Eu também não sei, eu com fotos não é a minha especialidade, confesso. É só dar um sorriso e boa. Prontinho. Como eu tenho 2 telas aqui, eu copio as telas e daí eu já salvo como imagem. Você consegue compartilhar no chat ou precisa enviar por e-mail? Eu pus aqui o meu, se quiser. Estou colocando o meu. Deixa eu ver se eu consigo Coloquei o meu. no chat aqui. Obrigada por lembrar, Eduardo. Eu não sou muito boa. Eu gostei também da ideia. Também eu, porque eu nunca me lembro. Eu nunca me lembro. Só quando alguém me lembra. Nunca me recordo das fotos. Olha, estão aqui os e-mails todas, que bom. Interessante que foi o homem que lembrou da foto, né? E não as mulheres. Eu acho que eu não consigo mandar aqui, mas eu vou copiar já estão o os e-mail e-mails de todo aqui, mundo. Né? Da Luíse, da Juliana, até eu vou copiar também, é bacana para a gente ter contato. Eu agora até faria aqui uma graça, porque normalmente a questão do género, até há pouco tempo, tinha que haver mulheres, faltavam sempre mulheres. Nós agora já começamos a ter júris que às vezes falta um homem. Não, temos que pedir a um homem. E olha, agora, eu digo assim, olha, antes nunca se fez isto, porque é que agora anda tanta preocupação, mas hoje comprovou o Eduardo que nós percebemos que um homem nos júri. Com certeza. Verdade. Bem, eu vou mandar via e-mail para todos vocês. Obrigada. Tá ótimo. Então, obrigado mais uma vez pela organização da sessão. Obrigado, Luiz e Liliana, por compartilhar o experimento e os estudos de vocês. Eu acho que, como a Helena falou, foi uma sessão muito simpática e muito gostosa, mesmo. Foi muito leve. Foi mesmo. E muita contribuição. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Eu também só tenho a agradecer aí a Juliana, Eduardo, Luiz, professora Helena, foi muito gostoso mesmo. E vamos para frente, né? Vamos pro Boa sorte. Boa sorte nas publicações. Obrigada, tchau. Tchau. Com licença. Obrigada a todos, foi um gosto estar convosco. Com Adeus. licença. Obrigada. Adeus, tchau. Tchau.